Você já se perguntou o que acontece por dentro das estações de tratamento de água? Quando coletada em rios ou represas, a água contém as mais diversas sujidades, dentre elas folhas, dejetos, lodo e bactérias, sem falar dos odores. As estações de tratamento utilizam filtros e diversos produtos químicos para limpar a água que iremos consumir em nossas casas. Os produtos químicos reagem com as menores partículas de sujeira a serem removidas. Já os filtros são os responsáveis por reter as partículas maiores de sujeira. A filtração irá consistir na passagem de um fluido através de um ou mais corpos porosos, que são chamados de recheios e irão reter o material na suspensão. Filtros são equipamentos simples de serem construídos, podendo até mesmo serem feitos em casa. Neste vídeo, temos como foco a elaboração de um filtro gravitacional com 3 meios porosos com o intuito de melhorar visualmente a aparência do fluido inserido. Vamos ver como ficou? Na montagem do módulo, utilizamos uma placa de MDF que foi cortada em 3 partes para criar um suporte do filtro. Utilizamos então uma garrafa PET cilíndrica para representar o leito que realizaremos a filtração. Já na caracterização das partículas dos meios porosos, inicialmente secamos a areia para remover sua umidade. Em seguida, realizamos o peneiramento de cada meio, utilizando peneiras da série Tyler, com o intuito de determinar o diâmetro das partículas, começando com a areia, seguido do carvão ativado, e por fim as pedras de aquário. Para determinar a porosidade de cada meio, utilizamos 20 ml de cada sólido com 20 ml de água e determinamos o volume final. Feito isso, subtraímos o volume final do esperado e dividimos pelo volume da água. Para determinar a esfericidade de cada meio, utilizamos a razão do maior e menor diâmetro das partículas, medidos com o auxílio de um paquímetro. Vale ressaltar que a esfericidade da areia foi encontrada na literatura. Eu não tô acreditando nisso. Tetris.
sem açúcar, a gente teria só a filtração mesmo, somente. Então, para comparação da nossa vazão experimental com a vazão calculada do filtro gravitacional, a gente elaborou um programa em Excel Visual Basics que pode tanto determinar essa vazão quanto comparar a vazão calculada com a experimental. Então, aqui a gente tem algumas informações sobre o filtro, os recheios que a gente usou, que foram a pedra de aquário, que é um mineral sólido e vai servir como barreira física de particulados retidos no fluido. A gente pôde determinar a porosidade dela em laboratório, que foi de 0,5, a esfericidade de 0,45 e o diâmetro de 0,0064 metros. O carvão ativado também é outro recheio do nosso filtro. Ele é um material composto por carbono que é capaz de reter impurezas desse fluido, clarear e minimizar odores também. A porosidade que a gente determinou para ele experimentalmente foi de 0,4, a esfericidade de 0,58 e o diâmetro da partícula de 0,0038 metros. E por fim, a gente tem a areia, que é um mineral sólido e serve como barreira física de particulados retidos no fluido. A porosidade determinada para a areia foi de 0,35, a esfericidade foi encontrada na literatura e é de 0,79, e o diâmetro da partícula foi de 0,00024 metros. Aqui a gente também tem informações sobre o módulo, que é composto por uma estrutura de madeira, que vai ser responsável por ser apoio da garrafa PET que está sendo utilizada como nosso leito, que vai ter os recheios inseridos, e a gente tem ainda um recipiente transparente que vai possibilitar a observação da alteração da cor do fluido na saída, que vai indicar a eficiência do nosso filtro, caso esse fluido saia mais claro do que ele entrou. E por fim, o módulo contém uma rede responsável por reter os recheios na nossa garrafa PET. O diâmetro dessa garrafa foi de 8,5 centímetros e a altura de 20,3 centímetros. E por fim, o fluido que a gente utilizou consiste numa mistura de água com terra e folhas e algumas impurezas que estavam contidas na terra. E agora, partindo para a parte dos cálculos, a gente usou 3 camadas. O primeiro meio que a gente utilizou foi a pedra, a gente utilizou um comprimento de 3 centímetros. O segundo meio é o carvão, a gente utilizou um comprimento de 4 centímetros. E o terceiro meio, que é o mais inferior, que é a areia, a gente usou um comprimento da camada de 5 centímetros. O comprimento acima do recheio foram 3 centímetros de água e a temperatura que a gente mediu foi de 24 graus Celsius. Em relação à vazão experimental, na apresentação que realizamos em sala, o empacotamento dos meios não foi realizado adequadamente, então por isso realizamos novamente o teste da vazão experimental e obtivemos um valor de 0,138 litros por minuto. Calculando, então, nós obtivemos a vazão calculada pelo programa de 0,1790 litros por minuto, como havia dito, vazão experimental de 0,138 litros por minuto, ocasionando um erro de 22,88% e um tempo de esvaziamento de 7,34 minutos.